Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar reunido em la escuela dominical como um pueblo de Deus para estudar sua palavra. E quero invitar-lhes a que abram suas Bíblias em Éxodo capítulo 20. Vamos ler os versos 1 e 2. Éxodo 20, versículos 1 e 2. E depois vamos a ler também Mateus capítulo 5, del versículo 17 hasta 20. Primeiro, Éxodo. E a palavra de Deus nos diz: E habló Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou Jeová tu Deus, que te saquei de la tierra del Egipto, de casa de servidumbre. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 17 hasta 20. Mateus 5, 17 hasta 20, diz: Não penseis que he venido para abrogar a lei ou os profetas. Não he venido para abrogar, sino para cumprir. Porque de certo os digo que hasta que passem el cielo e la tierra, ni una jota, ni una tilde passará de la lei, hasta que tudo se haya cumprido. De maneira que qualquer que quebrante um de estes mandamentos muito pequenos, e assim ensine a los homens, muito pequeno será chamado en el reino de los cielos, mas qualquer que los haga e los ensine, esse será chamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que se vuestra justiça não fuere maior que la de los escribas e fariseus, não entrareis en el reino de los cielos. Vamos orar. Padre, graças por la oportunidade que temos nesta manhã de estarmos aqui reunidos como tu pueblo para estudar tu palavra. Reconhecemos nossas limitações e necessitamos de tu graça. Necessitamos da iluminação do Espírito Santo para que podamos compreender as Escrituras. E também te pedimos, ó Deus, que transforme nossa vida, transforme nosso coração e a maneira como levamos a vida aqui onde o Senhor nos ha puesto. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos começando uma nova série em la escola dominical, onde vamos tratar de los 10 mandamentos a la luz del sermão del monte. E a primeira pergunta, antes de considerarmos a introdução, que viene à mente quando falamos de los 10 mandamentos ou quando falamos del sermão del monte? ¿Qué viene a la mente? Viene a la mente normas o reglas de conducta que Dios estableció para la humanidad. Exato. Bueno, nosotros vamos a tratar deste tema a lo largo de algumas semanas e vamos tratar em detalhes
acerca de los 10 mandamientos a la luz del Sermón del Monte. Bueno, considerando lo que hemos leído, Éxodo 20, de 1 a 12, Mateo 5, 17 a 20, que são textos que vão fundamentar esta primeira classe de hoje, ademais de outros temas. Quero considerar, então, uma palavra introdutória e com uma pergunta que vai guiar-nos nesse momento. Por que falar de la lei moral hoje? Irmãos, vivimos em uma época marcada por uma profunda contradição. Por um lado, nossa cultura exalta a liberdade personal como o valor supremo. Se nos diz constantemente que ser livre é não ter limites, não rendir contas, não receber mandatos externos. Por outro lado, nunca antes havíamos visto tanta confusão, ansiedade e vazio moral. As pessoas clamam por justiça, clamam por dignidade e por respeito, pero ao mesmo tempo rechazam qualquer autoridade que defina lo que é bueno e malo, ou malo. Michael Horton, teólogo muito conhecido de muitos, descreve esta tensão dizendo que nossa sociedade vive bajo uma ansiedade persistente, produzida por la ilusão de uma liberdade sem limites, que, em lugar de saciar o coração humano, solo genera mais vazio, mais frustração, mais soledade. A promessa de liberdade absoluta termina sempre escravizando. E frente a este cenário, surge a pergunta inevitável: que lugar ocupam hoje os 10 mandamentos? São simplesmente normas antiguas dadas a Israel em um contexto cultural totalmente distinto ao nosso? São restrições que sufocam a vida cristiana? Ou sigue sendo uma expressão viva da vontade de Deus para seu povo? Muitos de nós, eu creio que hemos crescido escutando a lei, principalmente como uma lista de proibições. Para alguns, a lei foi apresentada como um instrumento de culpa constante. Para outros, foi praticamente ignorada em nome da graça. Em ambos casos, o resultado suele ser uma vida cristiana desequilibrada, ou marcada por el medo e o legalismo, ou por la falta de direção espiritual. Irmãos, esta manhã veremos que a lei de Deus não é inimiga do Evangelho, nem uma alternativa à la graça. A lei não nasce del capricho humano, nem da criatividade de Moisés, sino que, como afirma Horton, é uma expressão clara e autoritativa do decreto santo de Deus. Ao mesmo tempo, nos recuerda outro teólogo muito conhecido, John Frame, que toda palavra de Deus é normativa, porque procede de seu senhorio. Nosso objetivo
hoje, nessa manhã, é compreender por que a lei moral sigue sendo relevante, quais são os propósitos que Deus tem ao dar-nos sua lei e como essa lei se fundamenta em la graça redentora e alcança seu pleno cumprimento em Jesus Cristo. Se entendemos isto corretamente, a lei deixará de ser uma carga e se convertirá em uma guia para uma vida piedosa, livre e agradecida. Com este marco em mente, necessitamos dar o primeiro passo e perguntar-nos se a lei moral de Deus sigue tendo autoridade e relevância no tempo que vivemos. Eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a pensar nesse primeiro ponto sobre a persistência da lei moral de Deus em la atualidade. Primeiro, vamos a ver Salmos, capítulo 19, e vamos a ler os versículos 7 hasta o versículo 9. César, pode ler, por favor, para nós? 19:7. Sí. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hasta el 9. Hasta el 9. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Gracias. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 1. Romanos 1, a partir del versículo 18 hasta el versículo 20. Eu vou ler este para vocês. Porque a ira de Deus se revela desde el cielo contra toda impiedade e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Deus se conoce lhes é manifesto, pois Deus se lo manifestou. Porque todas as coisas invisíveis de Ele, su eterno poder e deidade se hacen claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio de las coisas hechas, de modo que não têm excusas. Bueno, depois vamos a ver outros textos também acerca desse primeiro ponto. Pero eu quero começar este ponto dizendo que em nossa cultura contemporânea existe uma forte pressão para relegar a fé cristiana e seus princípios morais ao âmbito privado. Se nos disse que a religião pode ser útil como experiência personal, pero que não deve ter voz pública nem autoridade moral. E nesse contexto, a moral se vuelve subjetiva. E cada pessoa define o que é correto segundo seus sentimentos, preferências ou circunstâncias. Eu vou mencionar Michael Horton outra vez, porque esse autor observa com preocupação que, incluso dentro das igrejas, muitos crentes já não conhecem mais os 10 mandamentos. Não só não sabem,
explicarlos, sino que nem sequer podem recordá-los. E isso não é um problema menor, irmãos, porque quando se perde a lei, também se distorciona o Evangelho. A Escritura apresenta uma visão muito distinta para nós. A lei moral não é uma construção cultural, tampouco é uma ferramenta temporal, é a vontade revelada de Deus para seu povo. O teólogo John Frame insiste em que quando Deus habla, sua palavra não é meramente informativa. Nunca é só um dado ou uma sugerência. Toda palavra de Deus tem autoridade porque procede de seu senhorio. Deus não só descreve a realidade, Deus la governa. E a lei é imutável porque refleja o caráter imutável de Deus. Deus não cambia e, por lo tanto, sua definição de lo bueno, lo justo, lo verdadeiro, tampouco cambia. E isso não significa que todas as leis do Antigo Testamento se apliquem da mesma maneira hoje, pero sim que a lei moral, resumida em los 10 mandamentos, expressa princípios universais, válidos para toda a humanidade. Recordemos o texto de los Salmos que leemos. Salmo 19, 7 a 9. El salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sábio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegram el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para sempre. Los juicios de Jehová son verdade, todos justos. E que nos está mostrando o salmista com essas palavras, quanto à lei de Jeová? Com essas palavras, o salmista está afirmando que a lei de Jeová é perfeita, fiel, recta, pura, limpia e verdadeira, e que produz efeitos espirituais reais, convierte el alma, hace sábio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Exato. Aqui o salmista não nos apresenta a lei como uma carga opressiva, sino como um dom bueno que refleja o caráter santo de Deus e permanece para sempre. Isso fundamenta a ideia de que a lei moral não é temporal nem cultural, sino permanente, vivificante, válida para todo tempo e lugar. Hemos leído também Romanos 1, 18 a 20. E eu vou ler outra vez, porque a ira de Deus se revela desde o cielo contra toda impiedade e injustiça de los hombres que detêm com injustiça a verdade. Porque lo que de Deus se conoce lhes é manifesto, pois Deus se lo manifestou.
porque as coisas invisíveis de Ele, seu eterno poder e deidade, se hacen claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio de las coisas hechas, de modo que não tienen excusas. Que está nos ensinando o apóstolo Pablo? O apóstolo Pablo está nos ensinando que Deus se ha revelado claramente em la criação, de modo que os homens conhecem a verdade, pero la reprimem por sua injustiça. Hermanos, esse texto mostra que a humanidade não carece de revelação moral, sino que rechaza ativamente a verdade conhecida. A persistência da lei moral se aplica porque Deus ha hecho manifesta sua vontade, deixando o ser humano sem excusa. Por lo tanto, a lei sigue vigente, aunque seja resistida. Agora, aunque o decálogo foi proclamado no contexto do pacto com Israel, Horton explica que não foi dado exclusivamente para Israel. A lei moral revela o que Deus exige de todos os seres humanos criados à sua imagem. Por isso, o apóstolo Pablo afirma que a obra de la lei escrita en el coração humano e que a consciência dá testemunho de ella, aunque muitas vezes seja reprimida e distorsionada. Aqui aparece algo pastoralmente muito importante. Esse mesmo autor, Michael Horton, señala que hoje não só escuchamos a voz de Deus em la Escritura, sino também a voz de nosso prójimo. Incluso em uma sociedade secularizada, as pessoas clamam por justiça, por dignidade, por responsabilidade moral. Pero a sociedade também rechaza a Deus, pero não podem escapar do sentido moral que Ele ha puesto em seu coração. Isso nos dá uma oportunidade valiosa. A lei de Deus revela tanto a santidade divina como a necessidade humana. Nos permite dialogar com nossa cultura, mostrando que o problema não é a existência da lei, sino o coração humano que não quer submeter-se a ella. E eu vou apresentar-lhes uma pergunta, fazer-lhe uma pergunta. Se a lei de Deus sigue revelando o que é justo e bueno, aún em uma sociedade que la rechaza, de que maneira estamos permitindo que essa lei confronte e oriente nossas próprias decisões diárias como cristianos? Eu vou repetir. Se a lei de Deus sigue revelando o que é justo e bueno, aún em uma sociedade que la rechaza, de que maneira estamos permitindo que essa lei confronte e oriente nossas próprias decisões diárias como cristianos?
Essa pergunta nos ajuda a evaluar nosso próprio coração enquanto a como entendemos a lei de Deus. Pero, para compreender corretamente a relevância da lei hoje, não basta com afirmar sua vigência. É necessário entender de que maneira Deus mesmo utiliza em seu trato com o mundo e com seu povo, como Deus mesmo la utiliza em seu trato com o mundo e com seu povo. E aí vamos ao segundo ponto, os três usos da lei de Deus: freno, espejo e guia. Les invito a que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos de 1 hasta el versículo 4. Eu vou pedir que César pueda ler, por favor, para nós. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Gracias. Vamos ler também Gálatas capítulo 3. Apenas o versículo 24. Eu vou ler para vocês. O verso 24 nos diz: de maneira que a lei ha sido nosso ayo para levar-nos a Cristo, a fim de que fuésemos justificados por la fé. A lei de Deus cumpre não somente uma função, pero aqui vamos a ver três funções, três usos da lei de Deus. A lo largo da história da teologia reformada, se ha reconhecido que Deus usa sua lei de distintas maneiras, segundo a situação e a pessoa. Em primeiro lugar, a lei tem uso civil. Nesse sentido, a lei funciona como freno externo ao pecado. Deus utiliza a autoridade civil, as leis humanas e as consequências legais para restringir a maldade e preservar a ordem em la sociedade caída. Este uso não transforma o coração, pero limita o dano que o pecado produz. É uma expressão clara de la gracia de Deus. Hemos leído Romanos 13, de 1 a 4. E nesse texto, Pablo ensina que as autoridades civis han sido estabelecidas por Deus para castigar al que hace lo malo y recompensar
al que hace lo bueno. Este texto fundamenta o uso civil da lei, mostrando que Deus utiliza normas, autoridade e sanções para restringir a maldade e preservar a ordem social como expressão de sua graça comum. Em segundo lugar, a lei tem uso pedagógico ou teológico. A lei atua como espejo que revela nossa verdadeira condição espiritual. Ao mostrar-nos a santidade perfeita de Deus, a Bíblia expõe nossa incapacidade total para cumprir seu estándar. Não nos compara com outros pecadores, senão com Deus mesmo. E quando nos vemos à luz de sua santidade, chegamos à conclusão inevitável: não podemos justificar-nos delante da lei. Romanos capítulo 3, versículos 19 a 20, o apóstolo Pablo nos disse: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hace el apóstolo Pablo aquí? Ele afirma que a lei cierra toda boca e deixa a todo el mundo bajo el juicio de Deus. Com isto, revela que revelando el pecado, pero sin poder justificar. Este pasaje fundamenta então o uso pedagógico ou teológico da lei. Mostra a culpa do ser humano e conduzir-lo a reconhecer sua necessidade de graça. Em outras palavras, a lei diagnostica, pero não salva. E hemos leído também Gálatas 3:24, onde o apóstolo Pablo disse: de maneira que a lei ha sido nosso aio para levar-nos a Cristo, a fim de que fuésemos justificados por la fé. E neste versículo, Pablo descreve a lei como aio que conduz a Cristo para a justificação por la fé. Esse texto resume de forma clara o propósito teológico ou pedagógico da lei em la história de la redenção: levar o pecador a Cristo, não reemplazá-lo. É central essa compreensão para uma correta relação entre lei e evangelho. E o teólogo Michael Horton explica que a lei nos conduz a uma desesperação saudável, porque nos obriga a abandonar toda a confiança em nossas próprias obras e a buscar refúgio unicamente em Cristo. Esse uso da lei não existe para manter o creyente bajo condenação, sino para conduzi-lo a Cristo para a justificação
e para renovar diariamente seu arrependimento e fé. Podemos pensar que a lei hiere, pero lo hace para levar-nos ao médico, a Jesus. Em terceiro lugar, a lei tem uso normativo ou moral. Esse uso se aplica especificamente ao crente que já ha sido justificado por graça. Para o cristiano, a lei deixa de ser um caminho para obter a salvação e se convierte em uma guia para uma vida de gratidão. O crente não obedece para ser aceitado por Deus, obedece porque já ha sido aceitado em Cristo. Esse uso da lei nos protege de dois erros graves. Por um lado, o legalismo, que usa a lei como meio para ganhar o favor de Deus. E, por outro lado, o antinomianismo, que desprecia a lei como irrelevante para a vida cristiana. Pero nós entendemos por as Escrituras que a fé bíblica rechaça ambos extremos, o legalismo e o antinomianismo. Quisiera ler com vocês o Salmo 119, versículo 97. Que diz o texto? Sí. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O que quer comunicar o salmista com essas palavras? O que expressa o salmista neste versículo? Está muito claro? O amor e o deleite a la lei de Deus. E como expressa isso? Meditando em ela continuamente. Este texto, irmãos, fundamenta o uso normativo da lei para o crente, mostrando que, uma vez redimido, o povo de Deus não teme a lei, sino que la ama como guia de vida santa. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Esse é um texto muito conhecido por los que já são creyentes há muito tempo. Efésios 2, de 8 a 10. Dice: porque por graça sois salvos por meio de la fé, e isto não de vosotros, pois é dom de Deus, não por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, criados em Cristo Jesus, para buenas obras, las quais Deus preparou de antemano, para que anduviésemos em ellas. Aqui o apóstolo Pablo nos ensina que a salvação é por graça, não por obras, pero que os creyentes han sido criados em Cristo Jesus para buenas obras preparadas por Deus. Esse texto mantém o equilíbrio reformado entre lei e evangelho. A lei não justifica, pero sí orienta a vida del creyente como fruto inevitável de la gracia. E a pergunta aqui
en este punto para nuestra reflexión personal es, en nuestra vida cristiana, nos relacionamos com a lei mais como um juez que nos acusa constantemente ou como uma guia amorosa que nos orienta em gratitude por la graça recebida. Uma vez mais, em nossa vida cristiana, nos relacionamos com a lei mais como um juez que nos acusa constantemente ou como uma guia amorosa que nos orienta em gratitude por la graça recebida. Estes usos da lei só podem ser compreendidos adequadamente quando recordamos que a lei nunca foi dada em el vacío, sino dentro de um acto prévio e poderoso de graça redentora. E aqui vamos considerar o ponto 3, o preâmbulo do decálogo. E aqui, especificamente neste ponto, vamos a ver que a graça precede a obediência. A lei se dá dentro de um acto prévio de graça redentora e não como condição para obter a salvação. Esse é o ponto clave de este terceiro ponto de nosso estudo. Hemos leído al principio de la clase Éxodo 20, de 1 a 2. Hemos considerado também Efésios 2, de 8 a 10. E à medida que avançamos neste ponto, vamos a ler também Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Agora, mira, antes de pronunciar um solo mandamento, Deus se apresenta a si mesmo. E as palavras com as que inicia o decálogo não são um detalhe secundário, sino o fundamento teológico de tudo lo que sigue. Eu sou Jeová, tu Deus, que te saquei de la tierra del Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, ponem la atenção aqui. Este preâmbulo estabelece o tono, a motivação e o marco correto para entender a lei. Em primeiro lugar, Deus se revela como o Senhor personal e soberano. Ao dizer, eu sou Jeová, Deus se identifica como o Deus del pacto, o Deus que existe por si mesmo, o Deus que atua em la história e cumpre fielmente suas promessas. Não é uma força impersonal, tampouco um princípio moral abstrato. É o Deus vivo que habla, que libera e que governa. E John Frame, considerando esse texto, disse: este é o Deus com quem temos que ver. O Deus cuja autoridade é absoluta e cuja palavra é sempre vinculante. Em segundo lugar, Deus estabelece uma relação de pacto ao dizer tu Deus. Isso implica cercania, compromisso, pertenência. A lei não se entrega
a um pueblo desconocido, ni a personas ajenas a Dios, sino a un pueblo que Él ha escogido, rescatado y llamado suyo. E antes de ser um povo obediente, Israel já é um povo redimido. A lei, portanto, não cria a relação, regula a vida dentro de esta relação. Este ponto é pastoralmente crucial, irmãos. Deus não disse, se obedecem, então serei su Deus. Deus disse, eu sou tu Deus, por isso vivam como mi pueblo. A obediência flui de la relação, não la produz. Isso nos protege de uma visão contractual e legalista da fé, onde a obediência se convierte em uma moneda de intercâmbio com Deus. Em terceiro lugar, o preâmbulo declara explicitamente a graça redentora de Deus, que te saquei de la tierra del Egipto, de casa de servidumbre. Deus aqui recuerda a seu povo que sua identidade já ha sido transformada. Eles já não são escravos, já não vivem bajo o domínio del faraó, já não estão definidos por la opressão, han sido liberados por el poder soberano e misericordioso de Deus. O que vemos aqui, irmãos? Aqui vemos um patrão fundamental de toda a Escritura. A redenção precede a obediência. Deus não libera Israel porque eles obedecem. Israel obedece porque Deus já los ha liberado. Michael Horton, uma vez mais, subraya que a lei não é o meio para alcançar a salvação, sino a resposta agradecida a uma salvação já otorgada. De essa maneira, a lei é dada a um povo livre, para ensinar-lhes a viver como livres. Esse mesmo patrão aparece claramente em Éxodo 19, onde Deus declara que Ele cargou a seu povo sobre alas de águila e lo trajo assim antes de dar-lhe sua lei. E esse mesmo princípio governa o novo pacto. O apóstolo Pablo ensina que somos salvos por graça, mediante a fé, não por obras, pero criados em Cristo Jesus para buenas obras. A graça não elimina a obediência, a graça la fundamenta. O preâmbulo do decálogo também nos ajuda a entender que a lei não é uma carga opressiva, mas bem, a lei é um dom bondadoso. Deus não libera a seu povo para deixá-lo sem direção, sino para guiá-lo hacia uma vida ordenada, santa e verdadeiramente humana. Hermanos, a lei não restringe a liberdade, la protege. Define como se vive corretamente dentro da liberdade que Deus concede a seu povo. Para o creyente hoje, para nós outros, esse preâmbulo de decálogo é profundamente consolador. Esse preâmbulo nos recuerda
que nuestra obediencia no es el fundamento de nuestra aceptación delante de Dios. En Cristo ya hemos sido liberados del dominio del pecado y de la condenación de la ley. Por eso, cuando escuchamos los mandamientos, no los recibimos como amenazas, como un listado de reglas que nos dice lo que no debemos hacer. En verdad, los recibimos como instrucciones amorosas de un Padre que ya nos ha salvado. Así, el preámbulo del Decálogo nos enseña a leer toda la ley a la luz del Evangelio, a la luz de la gracia de Dios. Nos llama a una obediencia que brota de la gratitud, a una vida que responde a la gracia y a un caminar diario como pueblo de Dios redimido que desea honrar al Dios que los sacó de la esclavitud y los llamó suyo. Esta gracia precede la obediencia. Essa graça que precede a obediência encontra sua expressão mais clara e definitiva no en el Éxodo, sino en la persona y la obra de Jesucristo. Este es el último punto que vamos tratar aqui en esta mañana, que aqui vamos apresentar de como que uma visão panorâmica do cumprimento e a plenitude da lei em la persona e obra de Jesucristo. E hemos leído já Mateus 5, 17 a 20. E me gostaria de ler Romanos 5, 18 e 19. Estamos casi al final de la clase. Romanos capítulo 5, apenas los versos 18 y 19. César, ¿puede leer, por favor? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias. Esta clase sobre los 10 mandamientos que estamos apresentando, estamos haciendo a la luz del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, en el Sermón del Monte, Jesús declara que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Con esa afirmación, Jesús aclara definitivamente la relación entre ley y evangelio. Jesús cumple la ley, en primer lugar, mediante su obediencia perfecta. Él vivió cada mandamiento sin excepción, no solo en acciones externas, sino en pensamientos, deseos y motivaciones. Donde Israel falló, donde Adán cayó y donde nosotros desobedecemos, Cristo obedeció plenamente. Su justicia es completa, es perfecta, y esa justicia es la que nos es imputada por la fe. Y es esa justicia que nos es imputada por la fe.
Em segundo lugar, Jesus cumpre a lei como sacrifício substitutório. A lei não só manda, também pronuncia uma maldição sobre o transgressor. Em la cruz, Cristo cargou com esta maldição. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos para que quienes creem em Ele sejam declarados justos delante de Deus. Assim a lei é satisfeita, não anulada. Pero também Jesus revela a profundidade espiritual da lei. E no Sermão del Monte, ele mostra que a lei sempre apuntou ao coração. O enojo, a codicia, os desejos pecaminosos já constituem uma violação da lei. Isso nos expõe profundamente, porque revela que o problema não é só o que hacemos, sino o que somos. Ao mesmo tempo, isso nos consuela. Nuestra justicia não está em nosso desempenho moral, sino em Cristo. E unidos a Ele por la fé, somos renovados por el Espírito Santo, quem escreve a lei em nossos corações e quem nos capacita para uma obediência real a que imperfeita, nascida del amor e la gratitud. O texto que leemos de Mateus 5, 17 a 20. Jesus afirma que cumpre a lei e exige uma justiça superior a la de los fariseus. Esse texto mostra que Jesus não reduz a lei, sino que la leva a uma intenção original, uma obediência del coração. Em Romanos 5, 18 a 19, Pablo apresenta a Cristo como o segundo Adão, cuja obediência traz justificação. Esse texto fundamenta a doutrina reformada de la obediência ativa de Cristo, por la qual sua justiça é imputada a los creyentes, satisfazendo plenamente as demandas de la lei. Agora, eu quero ler, todavia, Romanos capítulo 8, de 1 a 4. Eu vou ler para vocês e a la continuação seguimos para a conclusão da classe. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, los que não andam conforme a carne, sino conforme ao Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me ha liberado de la lei del pecado e de la muerte, porque lo que era impossível para a lei, por quanto era débil por la carne, Deus, enviando a su Hijo em semelhança de carne de pecado e a causa del pecado, condenou al pecado en la carne, para que a justiça de la lei se cumplisse em nós, que não andamos conforme a carne, sino conforme o Espírito. E nesse texto, o apóstolo Pablo ensina que Cristo cumpriu lo que a lei não podia ser devido à debilidade humana, e que a justiça de la lei se cumpre em los creyentes por el Espírito Santo. Aqui se une justificação e santificação. Uma vez livres de la condenação, somos capacitados por el Espírito Santo para obedecer a Deus. E eu quero concluir dizendo que
Hoy, nosotros hemos visto que la ley moral de Dios no es una carga innecesaria ni un vestigio del pasado. Es la expresión viva del carácter santo de un Dios que nos ha redimido por su gracia. Vimos que la ley ordena la sociedad, revela nuestro pecado, guía al creyente en gratitud. Vimos também que a graça precede a lei. Vimos que Cristo la cumpre por nós e o Espírito nos capacita para vivê-la desde o coração. Vimos também que não estamos bajo a lei para a salvação, pero sim bajo a lei de Cristo para uma vida que glorifica a Deus. Permita-me encerrar com 3 aplicações práticas. Primeiro, aprendamos a usar corretamente a lei em nossa vida pessoal. Não para medir nosso valor delante de Deus, sino para examinar com honestidade e correr novamente a Cristo em arrependimento e fé. Segundo, ensinemos a lei com graça em nossos hogares e igrejas, não como uma lista fria de proibições, sino como uma expressão do amor de Deus e uma guia para uma vida verdadeiramente livre. Terceiro, vivamos a obediência como um ato de gratidão diária, que mostra que nossa obediência não nasca del medo ao castigo, pero sim que nasca del gozo de haver sido amados, perdonados, adotados e salvados em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda, irmãos, viver essa verdade com humildade, gratidão e fidelidade. Vamos orar? Padre Celestial, te alabamos por tu sabedoria infinita, por la perfeita lei que nos ha dado. Te damos graças por Jesucristo, quem cumpriu cada jota e tilde de la lei por nós. Te pedimos que por meio de tu Espírito Santo, cada dia nos deleitemos mais em tu lei e que la vivamos não por obrigação, sino por um profundo amor e gratidão por tu redenção. Que nossa vida, em pensamento, palavra e obra, seja um reflexo de tu santidade e um testemunho vivo de tu graça. Em nome precioso de Jesus. Oramos. Amém.